Olá, a paz seja convosco, tudo bem? Então, nós estamos aqui mais uma vez, eh, e hoje para contar a história da Missão Atitude. A Missão Atitude iniciou no ano de 2020, precisamente no mês de abril. No meio do mês de março de 2020, quando iniciou o lockdown, eu estava gerindo uma pequena empresa, né, a Efatá, né, Efatá, Efatá, Efatá. E a Efatá, acabaram ali as encomendas, né, por causa do que a gente fazia coisa de festa, lembrancinha, e, e porém, né, já estava vindo o Dia das Mães, e no Dia das Mães nós fizemos muitas xícaras. E nesse inteirinho de tempo, alguém aqui da região me pediu para ajudar uma mulher que estava com câncer nesse mês de março, nesse lockdown. Então eu fiz uma campanha lá no Vitória, onde eu estava morando na época. Eu abri a Missão Atitude lá no bairro Vitória, né? Agora nós estamos no bairro São Tomás, mas quando eu abri essa missão, eu quando eu estava lá nessa nesse movimento de arrecadar coisa para essa mulher que estava com câncer, esqueci até o nome dela, acho que chamava Érica. E essa Érica, essa Érica, como que se diz? Ela precisava muito de ajuda, né? Aí levantei um monte de coisa, levei para ela. E aí chamei uma irmã da igreja, né, Elisa, e da igreja, assim, ela era de outra denominação. Eu estava congregando na Assembleia de Deus na época, né? Eu estava só congregando, ok? E nesse inteirinho de tempo, eu chamei também minha irmã e nós três fomos abençoar aquela mulher com aquelas coisas. Nossa, foi tanta coisa, tanta coisa. Acho que foi com umas 2 cestas básicas, coisa para criança. Não, foi muita coisa mesmo. Então nós abençoamos aquela mulher e aquilo inflamou meu coração, né? Que eu senti saudade da época que eu estava fazendo missões, né? Como eu disse para vocês no testemunho do meu chamado, teve meio que uma pausa, né? Depois que mamãe faleceu, eu fiquei paralisada porque não tinha vontade de fazer nada, né? Aí abri uma empresa e, consequentemente, depois que Deus mandou eu abrir mão da empresa, eu continuei com a Missão Atitude. Aí eu chamei depois que nós fizemos isso, eu continuei conversando com a Elisa e chamei também a Isabel e falei com as duas assim: olha, o que vocês acham da gente montar um projeto social e, e missionário, né? Na época eu não lembro se eu falei missionário, mas com certeza eu falei projeto social. Então, eu disse para elas que eu estava com um projeto engavetado, né? E aí nós fomos orar 7 dias no monte. Nós três fomos orar 7 dias no monte. E eu falei com elas, ó, dureza mesmo, eu não tenho como pagar vocês duas, vai ser um trabalho voluntário, até eu era voluntário, porque na época, na época eu só vivia do trabalho eu só vivia do trabalho da Ifatá, né? E de uma ajuda de custo que um menino me abençoa desde já tem tempo, né? Ele já tava uns meses me abençoando
E, e essa ajuda de custo que me sustentou durante muito tempo, né? Era apenas, e ainda é, né? R$ 450. Então, apesar de que teve mês que ele já me abençoou 2 vezes num mês só, 3 vezes num mês só, né? Porque aquilo ali me ajudou muito naquela época, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui e eu fui e falei para elas o nome. O nome, quando eu peguei um projeto que eu havia feito para a região de São Bernardo, inclusive quando eu estava na região de São Bernardo, esse projeto se chamava Janela São Bernardo. Esse projeto tava lá, eu levei no Tempo Central e tal, tal, tal. Bom, enfim, por fim, alguém disse para mim assim: você não vai pôr esse projeto em andamento na Assembleia de Deus. Realmente não pus mesmo não, porque se pensar bem, né? Eu peguei aquele projeto, li aquele projeto e fiz um projeto para mim. Então, a Missão Atitude é baseada num projeto chamado Janela São Bernardo, que me foi dado, né, pela Daniele, pela Dani Olívia. Aí, nós, nesse inteirinho de tempo, quando eu refiz esse projeto, eu então coloquei o nome de Atitude Evangelística. Aí depois eu mudei para Atitude Solidária. Eu fiquei com muito assim, né? Aí eu fui e peguei e coloquei, quando nós iniciamos o projeto, eu coloquei o nome de Atitude Missão Integral, AMI, chama AMI, né? Chamava AMI. E aí eu pensava assim, poxa, eu queria um projeto homenageando meu pai, minha mãe, né? E homenageando, porque os dois sempre me apoiavam, né? Sempre me apoiaram a fazer obra social. Os dois não eram cristãos, antes de morrer que eles aceitaram Jesus, né? Então, a missão começou assim, né? Nós três começamos a arrecadar alimentos não perecíveis, arrecadar roupa, e nós usávamos a sala de baixo lá da igreja, a sala de baixo da igreja do Vitória. Eu pedi permissão na época, eu não sei para quem que era pastor lá, não sei se era o pastor João, não sei se era o Reginaldo. Fato é que nesse interim, né, nós usávamos a sala da Assembleia de Deus, porém, contudo, todavia, outro sim, né? Era só uma parceria mesmo com a igreja. Então, eu fui e nós começamos a socorrer pessoas com cesta básica, fizemos um sopão. Na época, nós estávamos com 16 voluntários, né? Eu fiz uma reunião, deixei claro que era um projeto interdenominacional e continua sendo um projeto interdenominacional, né? Se você, né, um dia quiser ser voluntário em algum trabalho. E aí, no decorrer do tempo, primeiro a Bel saiu, né? Ela casou, mudou para outra cidade. E havia outras situações também. É, e, e então nós fomos dando sequência. Aí eu falei com o pessoal, vamos alugar uma loja. Aí nós alugamos uma loja, né? Lá no bairro Vitória mesmo. Nós alugamos uma loja. Ali no iniciozinho, né? Todo mundo ajudava a pagar a loja. Depois eu tive que fazer marmitex, toda vez do aluguel eu tive que fazer marmitex. Por fim, no final do ano, todo mundo desertou, todos os 16, exceto um.
que ele é voluntário até hoje, mas ele nunca participou de nenhuma ação. Às vezes ele contribui financeiramente, né? Aí nós fizemos sopão, nós fizemos coisa de cabelo para ajudar, cabelo dia da beleza para ajudar a pagar o aluguel de uma família. Inclusive nós ganhamos essa família toda para Jesus, uma pessoa até batizou, né? Os outros eu acho que eles continuam frequentando igreja pentecostal. Nós ficamos uns 2 anos cuidando dessa família. E aí, eu também, nós também fizemos uma ação para dar uma cadeira de rodas motorizada para uma moça lá de Roça Grande, né? Ela tem esclerose múltipla e ela precisava de uma cadeira motorizada. Foi muito comovente o dia que nós entregamos essa cadeira, né? Em uma semana nós conseguimos comprar essa cadeira. Para a glória de Deus, né? Todo mundo sabe que eu sempre levei a sério a obra de Deus, né? E sempre fui perseguida também, sempre, sempre, sempre. Nossa. Então, nós demos para Isabela e ela falou uma frase que até hoje ressoa na nossa mente, né? Além dela ter ficado muito feliz, ela disse assim que nós devolvemos para ela as pernas dela, né? Não sei se depois veio a enchente, levou foi tudo, né? Eles estavam com muitos problemas de enchente lá em Roças Grandes. Roças Grandes fica em Sabará. Eu comprei um microfone e nunca usei o microfone. Aí, também nem sei ligar, né? Nem sei ligar. Só assim, né? Aí, nesse inteirinho de tempo, né? No final do ano, nós marcamos um primeiro trabalho com crianças, né? Na verdade, o primeiro mês foi a primeira ação que nós fizemos, foi lá no Andiroba. No Andiroba, no dia 12 de abril, foi a nossa ação inaugural. Essa ação, ai, foi muito engraçado, porque nós levamos 50 lembrancinhas e lá haviam mais de 100 crianças. Então eu tive que sair correndo, né? Então, deixa eu colocar isso aqui para ficar parecendo blogueira, né? Aí peguei e aí eu peguei e nós fizemos essa ação com as crianças do Andiroba. Depois eu só fui voltar no Andiroba 1 ano e meio, mais ou menos. Voltamos lá só para dar sopão, né? Fizemos sopão, fomos em várias bocas de fumo, né? Aí depois, no final do ano, nós fizemos uma ação em Roças Grandes. Por que nós fizemos essa ação lá? Como nós estava dando suporte para a Isabela e para o Rodrigo, que eram duas pessoas que moravam lá, eu percebi que as crianças lá não tinham chinelo. Aqui mesmo em Sabará. Não tinham chinelo, não tinham. Tipo assim, né? Aí por fim eu comprei uma blusa para cada uma, mandei fazer uma blusa da Atitude Kids e comprei um chinelo para cada criança. Ai, mandei fabricar 100 chinelos. No evento foram umas 50 crianças. Como estava no lockdown, foi um evento, como que se diz? Cheio de coisa, né? As crianças tiveram que sentar separadas uma da outra. E o que mais me marcou nesse evento foi que foi um monte de voluntário nesse evento, né? Depois, antes dos voluntários desertarem. Nesse evento, eu fiz o apelo para as crianças, falei do plano da salvação e nenhuma criança aceitou Jesus. Meu Deus, eu fiquei preocupada porque eu achei que aquelas crianças não, como que se diz?
não tinham entendido, né? Aí eu repeti o apelo, né? Crianças, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vem correndo aqui na frente. Um menininho levantou o bracinho assim e veio correndo. Eu, tia, eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. E ele aceitou Jesus, eu dei ele uma Bíblia, né? E nesse inteirinho, né, naquele Natal também, uma irmã apadrinhou ele naquele Natal. Nós levamos frangão para ele, levamos brinquedo para ele, né, uma compra, né, que aquilo ali ficou marcado, né? Então, quando todo mundo da missão desertou, eu preferi fechar a loja da missão. Aí eu fechei aquela loja, né? Eu fechei aquela loja e quando eu fechei aquela loja, eu fui e falei assim: ah, será que eu continuo com essa missão ou eu não continuo? As pessoas continuavam me pedindo cesta básica, as pessoas continuavam me pedindo as coisas. Aí eu comecei a orar: Senhor, eu continuo, não continuo, continuo, não continuo, eu sozinha, continuo. E comecei a orar. Aí eu li a Bíblia, aí eu falei assim: sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar, vou ler a Bíblia. E eu fui li a Bíblia em 60 dias, li a Bíblia toda. Aí, nesse inteirinho, enquanto eu orava, né, nesse lockdown, uma amiga me liga e fala assim: Ô Flávia, você não quer vir? Vamos orar na porta dos hospitais? Ficamos por 3 meses, né? Março, abril e maio, né? Foi quando o Vinícius casou, aí eu fui, depois eu não dei continuidade, né? Aí nós ficamos 3 meses orando nas portas dos hospitais, gerando vários testemunhos. Nós fizemos um cartãozinho com o nosso telefone para que esse telefone, nós não podíamos entrar no hospital, então as pessoas ligavam para pedir oração, né? E também demos bloquinhos para as crianças e lápis de cor, né? Bloquinho com lápis de cor e assim, foi um tipo de capelania que nós fizemos ali na porta. E nesse inteirinho eu fui reanimando, né? Fui reanimando, fui continuando a fazer o que eu podia fazer, o que eu aguentava fazer sozinha, né? Aí fui lá com essa minha amiga e foram 90 dias assim de muitos testemunhos, né? Nós fazíamos parceria lá com as enfermeiras, elas entregavam cartão de oração, levavam para as crianças o lápis de cor, levavam para as crianças o bloquinho, né? Glória a Deus. E com isso eu fui e arrumei um barracão e aluguei e reabri a missão. Aí veio uma amiga, né? Uma voluntária mesmo, ela já era voluntária antes, e aí começou nós três a recomeçar, né? O trabalho da missão. Aí nós recomeçamos, e eu tô falando tanto aí, né? Nós recomeçamos o trabalho da missão. No final do ano, nós fizemos uma viagem missionária para Felisburgo. Foi uma viagem maravilhosa. Apesar de que eu aluguei um ônibus, né? E nesse negócio de eu ter alugado o ônibus, eu arrumei um banzé lá, né? Eu depois eu tive que pagar um ônibus quase que sozinha, né? E aí eu fui e nós fizemos essa viagem, levamos 45 cestas básicas, levamos sacos de roupa, levamos 45 cestas básicas, levamos sacos de roupa, levamos brinquedos, 200 brinquedos para as crianças. E foi assim maravilhoso a nossa viagem, foi maravilhoso mesmo, né? E quando nós voltamos, né, eu comecei a colocar balé na missão, né? Ah, não, eu já havia colocado balé na missão. No final do ano, nós fizemos uma grande apresentação do balé da missão. O inimigo já estava trabalhando, né, contra mim, né?
ele já estava trabalhando porque o inimigo começou a criar contendas, né, entre as pessoas lá no meio da missão. E eu fiz então uma parceria com uma outra igreja, porque nós quisemos colocar aula de música, aula de balé, e lá na Assembleia de Deus eles pediram para nós nos retirarmos. Eu não lembro por quê, porque eles falaram direto com o professor. Eles não falaram comigo, não falaram nada comigo, né? Foi uma desfeita que fizeram comigo, afinal, eu congreguei na Assembleia de Deus por 27 anos. Mas acho que por 27, por 20 eu fui perseguida. Mas amém. Fato é que nós, no finalzinho do ano, depois que nós fizemos a apresentação com balé, fizemos balé, começamos a fazer no Andiroba de 15 em 15 dias, estávamos trabalhando no Andiroba de 15 em 15 dias, inclusive, né, um dia nós fizemos uma fila, eu preguei para eles sobre Lázaro, e quando eu falei com eles assim, vocês querem oração? Aí eles fizeram uma fila pedindo oração. Oh, glória a Deus. E que gracinha. Cada criança falou para nós do seu problema, né? E é por isso que eu amo as crianças do Andiroba. Eu amo aquelas crianças. E mesmo quando eu quero parar de ir lá, né? O meu plano inicial era de 3 meses em cada comunidade. Até hoje eu não consegui sair do Andiroba e eu acho que eu não vou sair de lá tão cedo, né? Porque eu ainda tenho um projeto lá para ser desenvolvido, né? E por falta de recursos que eu não o fiz. Porém, agora, no final, só abrindo um parênteses para os recursos, é, agora no final, né? No ano de 2022 eu fui para o CEM é o Centro Evangélico de Missões. Fui estudar, né? A missão ficou fechada, mas eu vim todos os finais de semana e continuei com o trabalho com as crianças do Andiroba. Por fim, tive até no meio lá, eu decidi que eu ia passar a missão só para mim ficar focada nos estudos, porque aquele ano foi o ano, né, onde eu estava finalizando o bacharel livre, né? Até hoje eu não terminei a convalidação, mas estava também o curso no SEM foi de um ano, né? Então eu morava lá durante a semana, estava vindo para cá aos finais de semana. E foi assim, uma coisa, para mim, eu cresci muito, né? Como eu disse que eu ia falar sobre os recursos, no 100, alguém pediu a minha chave de Pix, né? Falou que ia me mandar uns bitcoins, né? Alguém também me prometeu uma herança no 100 e disse que eu recebi essa herança, porém, essa pessoa que me pediu esse chave de Pix, essa pessoa parece que clonou minha conta de banco. Eu sei que desde então eu tenho sofrido golpes na internet, eu tenho sofrido golpes na minha conta bancária. Olha só, desde 2022 eu não sabia porque até 2022 entravam poucos recursos, a maioria dos recursos eram do meu trabalho mesmo, do nosso trabalho lá. Mas de lá para cá o Senhor abriu o céu, né? E muita gente, bom, isso eu acredito que foi de lá para cá, né? Eu não sei assim exatamente onde foi, porém, fato é, né? Na época eu comecei a construir a casa para Kate, quer dizer, eu estou construindo a casa para Kate desde 2022, né? A casa já está de pé, ela já está morando na casa, já tem piso, o banheiro já está todo assim, com azulejo e tal, porém, né? Já era para ter terminado essa casa. Fizemos também uma quase reforma para a irmã Laide, só que houveram alguns problemas lá.
Eu tenho sido, nesse tempo, sempre recebendo algum tipo de boicote, apesar de que eles têm feito isso comigo também. Eles têm feito isso comigo até agora, né? Até agora eles continuam fazendo isso comigo. Então, é por isso que vou aproveitar aqui no meio que para quem contribui com a Missão Atitude, não vá contribuir em outro projeto, não. Segura um pouquinho que eu já estou providenciando, que eu vou ter uma conta segura em nome de Jesus Cristo. Eu vou ter uma conta segura e todos os valores que foram roubados da missão voltarão para mim, porque esse golpe começou com o meu boicotador mor, né? Diz que mor na Bíblia é quando, né, tem um copeiro mestre, Então tem o mestre dos boicotadores. Aí então eu fiz um ano eu fiquei lá no 100. No final do ano eu me formei, né? Eu sou missionária por formação, né? Conforme eu contei lá no meu chamado. E mas eu exerço o trabalho missionário desde 2012, quando eu fui convidada pelo pastor para ser a missionária que representava a região de São Bernardo. Bem, enfim, nós continuamos. Então, depois que eu vim do 100, eu recebi, parece uma unção, assim, sabe? Deus me designou, Deus me capacitou de uma tal forma. E logo que eu voltei, logo que eu saí do 100, quando eu estava lá no 100, em 2022, eu mudei, né, de bairro e eu trouxe a missão comigo, né? Trouxe a missão comigo e a missão Atitude, ela é um sonho de Deus para mim, né? A, a missão é minha, não é de igreja nenhuma, né? Claro que eu crio parte, como é que fala? Que eu crio parcerias com igrejas, né? Enfim, Deus redirecionou os meus, como que se diz, os meus projetos, né? Então, eu comecei a fazer viagens missionárias e comecei a apoiar a Ministério Infantil, fiz meu próprio curso de teologia, e aí, a partir de agora, a partir de 2023, eu comecei a capacitar obreiros, né, com teologia. Eu dou curso gratuito nas cidades, né, eles só ofertam se eles quiserem ou se eles tiverem. É, eu também levo brinquedo, né? Levo roupas, né, para as cidades. E assim vou trabalhando ali até o grupo de crianças aumentar, né? E estabelecer ali, levo material escolar. Material escolar já não é para aquele grupo específico, mas é para um grupo cadastrado, né? Então eu peço a vocês, ou melhor, eu peço a vocês, me perdoem. A missão tem trabalhado assim, né? Então eu comecei o trabalho pela cidade onde eu fiz a primeira viagem missionária. Nós fomos para lá em 2021 e em 2023 eu voltei lá. E após eu ter voltado lá, eu dei o curso de teologia, nós começamos a trabalhar, né? E o Senhor foi me direcionando. Certo é que agora o Senhor gerou em mim um sonho, né? Que é de fazer a Casa de Apoio à Criança do Vale. O Senhor colocou a cidade no meu coração, né? Claro que eu vou confirmar a cidade, porém vou fazer alguns. Eu tenho um plano enorme para o Vale de Jequitinhonha e também o Senhor tem falado comigo para eu fazer num outro lugar também, num quilombo lá na Zona da Mata. Só que nós ainda vamos lá, né? Esteja orando por mim. Então, a Missão Atitude,
Agora a Missão Atitude tem passado no estreito, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, inclusive no ano de 2024, né? Eu fui com a Missão Atalaia lá para Joaíma e eu queria desistir porque tudo foi sempre muito difícil, né? Tudo foi sempre muito difícil para a missão. Tudo, 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 tudo. Porém, né? O fato de ter sido difícil, deu um branco aqui. O fato de ter sido difícil me fez querer parar, né? Aí Deus falou assim comigo. Eu falo principalmente o recurso, né? Só que sempre entrando dinheiro da minha conta e sempre sendo desviado, né? Agora diz que na conta do Nubank já tá seguro. Vamos ver se tá. Então, né? Eu fui falei, Deus falou comigo que não era para eu parar porque quem envia os recursos é Ele mesmo, né? Então, eu tenho um arqui-inimigo, né? Um advogado que me persegue, que manipula as pessoas, que intromete na minha vida de tudo quanto é jeito que vocês pensarem, né? E eu não vou falar o nome dele aqui não, que eu não vou manchar a história da minha missão com ele, né? Que ele é um sujo, né? Uma pessoa que me persegue há mais de 20 anos e ele é um pobre de espírito, né? Então, ele nunca conseguiu, né, ver o meu fim. Eu tô igual a Fênix lá, né? Acho que eu vi a Fênix lá na Malévola, que ela despedaça todinha, depois ressurge da cinza. Mas então Deus falou para eu não parar e nunca mais eu tive vontade de parar. Nunca, 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 nunca. E agora há poucos dias Deus falou comigo que não é para eu parar de jeito nenhum. E eu tenho que confiar em Deus, né? Eu não posso confiar nas pessoas. Então aí depois que os 16 voluntários desertaram, aí veio mais 3 voluntárias. E muita gente da igreja quadrangular, de uma outra igreja lá, ajudava na missão. As irmãs lá da Assembleia, lá do Coisa, muita gente já ajudou no trabalho mesmo. Que o que mais dá trabalho na missão é separar a roupa. O que mais dá trabalho é a separação, né? E assim, a missão é um plano de Deus para minha vida, né? Eu não pretendo abrir mão nunca, não pretendo passar para ninguém, não pretendo passar nem para político, nem para ninguém, porque Deus tem um plano para a vida de cada um, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Eu não estou aqui para fazer concorrência com ninguém, né? Então hoje nós trabalhamos em Felisburgo, né? Hoje nós também trabalhamos em Rio do Prado, né? Nós estamos desfazendo uma parceria e refazendo com. Nós não vamos sair da cidade, mas provavelmente vamos sair da igreja, né? Provavelmente. Então, fato é, né, que nós continuamos aí e eu gostaria que vocês orassem pela Missão Atitude, que a Missão Atitude tem sido muito atacada, né? Eu tenho sido muito atacada, né? E a ponto, né, desse meu perseguidor levantar falsos contra mim. Ah, a Flávia é golpista, a Flávia usa o recurso. Não, eu vivo da missão. Eu vivo da missão, eu não sou golpista coisa nenhuma, né? Ele é que é o golpista, né? Ele tá me dando golpes na minha conta, né? Além dele, muitos outros, né? Planejando aí rachadinhas, né?
Então, assim, era para o meu projeto já estar milionário, porque eu quero construir muitas coisas no Vale, né? Não só no Vale, mas aonde Deus me mandar, né? Ainda tenho uma Europa para alcançar e são tantos planos, né? E como eu disse, não desista da missão não, tá bom? Vamos ficar firme, tá bom? Vai segurando o recurso aí, que essa conta vai ficar segura em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Orem pela Missão Atitude, orem pelo crescimento do trabalho, orem pelas cidades que nós ainda vamos alcançar, né? É uma coisa legal, né? Em 2022 nós começamos a abençoar crianças com material escolar. Algumas crianças que nós fizemos cadastro lá no Vale. Aí, nesse interim, né, nesse, nesse projeto, né, a missão, ela, como que se diz, no primeiro ano nós demos 30 kits de material escolar. No segundo ano nós demos 50 kits de material escolar. No terceiro ano, 60. No quarto ano, 84, né? 2022, 2023, 2024, 2025. Porém, o Senhor superou as nossas expectativas em 2026. 175 kits, né? 145 kits e 30 mochilas, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: a missão hoje tem todo um planejamento anual, né? Nós fazemos campanha de material escolar, campanha da Páscoa, férias com Jesus, Dia das Crianças e Natal, né? Fazemos isso em todas as cidades, né? É claro que estamos dando andamento, estamos firmes e fixos lá no Rio do Prado, né? Porém, agora o diabo fez uma arruaça, o diabo vive fazendo arruaça, o diabo, através da vida desse advogado, vive fazendo arruaça na minha equipe, né? Ele não é só advogado, ele também é um. Não vou dizer que ele é pastor, porque ele não pastoreia, né? Então, eu, eu tenho esse perseguidor, né? Ele e um outro, né? E só que eles são derrotados, né? A missão tem trabalhos que nós fazemos aqui em Belo Horizonte, né? Buscamos doação, recebemos doação de roupa, de brinquedo, de móvel, né? Em 2023 eu ganhei um carro, né? Um Golzinho 2001, né? Ano passado eu ganhei um Siena, só que a gente vendeu o Siena, né? Então, o Senhor sempre tem nos dado, né? Acredito que tem outros por aí, né? Outros por aí chegando, outros por aí. Então, que você esteja orando pela Missão Atitude. No mais, é isso, né? A Missão Atitude não está à venda, a Missão Atitude não vai ser passada para ninguém, a não ser que Deus fale comigo, né? Eu Então, conforme eu disse, eu tenho sido roubada, tá bom? Eu não tô dando golpe em ninguém. Ah, mas tem um IP perto da sua casa. Eu não tô sendo conivente com ninguém. Inclusive, eu denuncio todo mundo. Denuncio todo mundo, tá bom? Tenho policiais que me perseguem também, né? Eles são familiares, né? São da minha família. Mas se você falar de nós vamos matar você. Não vai me matar, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá bom? Ai, ai. Então, é isso aí. Tá bom?
Então, nos ajudem, orem por mim, orem pela minha família, né? Orem para que tudo que o diabo, né, tem usado essas pessoas para fazer, para falar, o Senhor venha desfazer as obras do diabo, né? Eu ganhei esse carro tem, acho que 3, vai fazer, em 2023. Eles implicam com o carro até hoje. Ou cansativo, cansativo, né? Um débil mental, né? Invejoso, fracassado, né? Eles são invejosos, fracassados e também são. Então, Deus abençoe, ore pela Missão Atitude. Eu não vou parar por aqui, não, tá bom? A Missão Atitude iniciou no dia, em abril de 2012. A primeira ação foi no dia 12/4/2020. Na verdade, foi 2020. O dia da inauguração foi dia 29 de agosto, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Ah, mas seu irmão falou que é dele. Meu irmão é louco. Meu irmão é mal intencionado, tá bom? Flávia, você pôs isso no vídeo. Pus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você quiser ver nossas redes sociais, Instituto Missão Atitude, e tem lá também Missionária Flávia.79, Missionária Flávia, Flávia, Moreira, tá bom? E tem lá as redes lá do Facebook também, né? E eu queria que você, se alguém sabe aí como que desbloqueia... não, isso aqui eu não vou fazer, não. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Orem pela Missão Atitude. E fiquem comigo. Essa é a minha palavra para vocês. O amor é o que o amor faz, né? 1 Coríntios capítulo 13. O amor é o que o amor faz. Eu faço missões porque eu amo missões. Amém?